Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui nesta tarde para trazer um ensinamento da Palavra de Deus a respeito das 70 semanas profetizadas por Daniel no seu livro, no capítulo 9. Aqui o pastor Carlos Alberto dos Santos, pastor da Assembleia de Deus Ministério Renascer, e com muito prazer poder compartilhar com todos os nossos internautas essa palavra abençoada. Vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 21. Estando eu, digo, ainda falando em oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício à tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a opressão. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Como nós acabamos de ler em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 21, Daniel ele recebe a visitação do anjo Gabriel depois de uma batalha nas regiões celestiais, que foi necessária a intervenção de Deus através do arcanjo Miguel, para que a resposta de Deus pudesse chegar até Daniel. Chegando essa resposta até Daniel, Daniel recebe esta visão profética, uma profecia a respeito da vinda do Messias e a respeito do arrebatamento da igreja e também do período da grande tribulação, que vai envolver muitas outras profecias na Bíblia Sagrada, como o surgimento do Anticristo, a marca da besta, aqueles que serão perseguidos, que consideramos a igreja do período da grande tribulação, e uma série de profecias que ainda hão de se cumprir. Mas agora, nesse instante, nós vamos nos deter nas 70 semanas profetizadas por Daniel, que é um período de etapas, e nessas etapas acontecimentos que aconteceriam e estaria trazendo um posicionamento para o povo de Deus, para entender que o tempo do fim estava se aproximando. Vamos entender melhor sobre as 70 semanas, conforme Daniel profetizou no capítulo 9, versículo 21 a seguir. Do decreto, que decreto é esse? O decreto que foi dado a Neemias para retornar a Jerusalém para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Você que está aí sintonizado conosco, deixa seu like, o seu comentário, é importante para nós, para o nosso canal, se inscreva no nosso canal e também compartilhe
esse estudo, né, com os seus amigos, com aqueles que precisam conhecer a palavra de Deus. Esse decreto foi quando Neemias recebe a liberação pelo imperador do Império Medo-Persa para reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros que estavam todos destruídos por causa do cativeiro. Os judeus passaram um período de 70 anos na Babilônia por causa dos seus pecados, por rejeitar a Deus, por não ouvir, as profecias, os profetas enviados por Deus. E naquela época o povo se deixava ser influenciado pelo costume pagão, pela idolatria, e eles se esqueciam facilmente de Deus. Foi permitido o exílio babilônico, onde o templo foi destruído, foi saqueado, foi destruído, queimado. A cidade também foi totalmente destruída e os muros também foram todos lançados por terra, foram destruídos. Quando se completa 70 anos desse cativeiro, os judeus, após a queda do Império Babilônico, o surgimento do Império Medo-Persa, os judeus recebem a liberação para retornar a Jerusalém. Foram em 3 levas. Primeiro por Zorobabel, a segunda leva por Esdras e a terceira leva Neemias. Neemias recebe a liberação para reconstruir os muros. E aqui começa o início do cumprimento dessa profecia. Ou seja, do decreto até a reconstrução dos muros em Jerusalém, se completa 7 semanas dessa profecia. E se você for lá na Bíblia Sagrada, no livro de Neemias, você vai poder conhecer, lendo e estudando, como que se deu todo o processo da reconstrução dos muros. Mas vamos para frente. Depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, até o Messias, a vinda do Senhor Jesus, conforme foi profetizado por Isaías, no capítulo 7, em vários outros capítulos, o profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico, que profetizou 700 anos antes do nascimento de Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, que nasceu de Maria, nasceu sendo gerado pelo Espírito Santo na cidade de Belém. Todos nós, pela profecia de Isaías, ele não veio de uma família rica, de uma família bastarda, mas ele nasceu de uma família pobre, dentro de um coxo de um animal, que foi o seu berço, o seu berço materno, a sua maternidade, foi numa cocheira. E a partir dali, o nascimento de Jesus, até a sua morte, a tirada do Messias da terra, nós sabemos que Jesus nasceu, cresceu, aos 30 anos ele começa o seu ministério e aos 33 anos Jesus ele é crucificado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a Bíblia também nos fala que ele reuniu os seus discípulos, aproximadamente quase 500, Falam-se de 500 pessoas aproximadamente do Monte das Oliveiras, aonde ele passa todas as orientações, que ele fala que foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele entrega a grande comissão: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando orientação para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que depois eles pudessem realizar a obra a qual eles estavam sendo chamados. Quando Jesus se ascende aos céus, está registrado em Atos capítulo 1, quando Jesus sobe para os céus, se completa mais 62 semanas dessa profecia. Então 62 semanas mais 7 semanas, nós entendemos que já se cumpriu a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias até a tirada do Messias da terra. Se completa 69 semanas, 62 com 7, 69, faltando apenas uma semana. Está aqui o número 7,
porque na profecia bíblica é uma semana de anos. Tá? E esta semana aqui, ela vai se iniciar, porque nesta lacuna que nós estamos vendo aqui do cumprimento dessas 69 semanas, o relógio de Deus parou. E é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Por que o relógio de Deus parou? É o período da dispensação da graça, onde a humanidade está sendo chamada ao arrependimento dos seus pecados, onde a humanidade está sendo chamada para se voltar a Deus, para reconhecer as grandezas de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Porque aqui, quando ele esteve aqui, ele deixou uma promessa. E a promessa dele está registrada em João capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, vós estejais também. Esse período é o período da graça, é o tempo da igreja, é o período de derramamento do Espírito Santo sobre a terra, sobre os homens. E aqui, meu amado, nós precisamos ter uma consciência que esse relógio ele vai voltar a funcionar. E talvez você me pergunte assim: mas pastor, quando que o relógio de Deus vai retornar novamente a girar para o cumprimento da profecia? Quando a trombeta de Deus soar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 14 em diante, fala que quando a trombeta de Deus soar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que estamos vivos, seremos transformados. Junto com eles, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Arrebatamento da igreja. E eu quero te dizer, meu amado, dentro dessa profecia das 70 semanas, nós estamos vivendo esse período. Esses sinais que têm se cumprido no mundo, de guerras, rumores de guerras, nações contra nações, está registrado em Mateus capítulo 24, reino contra reino, as pestes. Estamos vivendo esse período agora de isolamento social, estamos vivendo esse período dessa pandemia, do Covid-19, do coronavírus. E isso é um alerta para todos nós que servimos a Deus. A trombeta de Deus está para ser tocada. E quando ela for tocada, a igreja será tirada da terra. E quando a igreja for tirada da terra, arrebatamento da igreja, conforme Paulo já profetizou sobre isso. Muitos outros profetas também falaram sobre isso. Pedro falou sobre isso. O próprio Senhor Jesus falou da sua volta. Será como o ladrão da noite, será como o relâmpago que sai do ocidente. Vai ser num piscar, num abrir e num fechar de olhos. A igreja será arrebatada, ela será tirada da terra. E quando ela for tirada da terra, inicia-se o cumprimento desta última semana. Número 7, a semana tem 7 dias. Mas não é um cumprimento de uma semana de 7 dias, são semanas de anos, aonde o anticristo vai surgir. Vai surgir a besta, vai surgir o falso profeta. Apocalipse nos fala da abertura dos 7 selos, nos fala do toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças de Deus. Juízo de Deus sobre a terra, sobre todos aqueles que rejeitaram o seu Filho e a sua palavra, e não se arrependeram dos seus pecados. E eu quero te chamar você ao arrependimento, te chamar você para que você possa entregar a sua vida a Cristo Jesus, para que quando a dispensação da graça se encerrar com o arrebatamento da igreja, você pode fazer parte dessa grande promessa, porque aqui para frente, no cumprimento dessa última semana que resta para se cumprir, nós só vamos ouvir. Nós não, porque eu não quero ficar, acredito que você também não queira ficar, todos nós queremos participar do arrebatamento. Se cumprindo a promessa do arrebatamento da igreja, inicia-se o período da grande tribulação, onde se ouvirá falar de morte, destruição. E aí nós teremos aí o cumprimento de muitas outras profecias, como a abertura dos 7 selos do Apocalipse, o toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças.
tudo relacionado à ira de Deus e à justiça de Deus sendo derramada sobre a terra, sobre todos aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram a Cristo e a sua palavra. Então, meu querido, participe desta grande promessa, tá? Que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo e fazer parte desse grande povo que vai morar no céu. Essas pragas, tudo se relaciona aos sinais já preditos da palavra de Deus, que o arrebatamento está prestes a acontecer. 69 semanas já se cumpriu, restando apenas uma semana. E esta semana, o início do cumprimento dela, o arrebatamento da igreja. Que você possa ouvir a voz de Deus através desta pandemia e entender que a volta do Senhor Jesus ocorrerá a qualquer instante. E nós queremos que você faça parte dessa grande promessa. Deixamos aqui o nosso abraço. Deus te abençoe sua casa, sua família e até o próximo estudo em o nome de Jesus. Deixe seu like, compartilha esse estudo com seus amigos, seus familiares, se inscreva no nosso canal, porque nós necessitamos muito do seu apoio. Muito obrigado, Deus te abençoe.